aí, galerinha, vamos lá para a gente ir agora para a nossa aula de número 7? Na aula anterior, nós falamos sobre as nomenclaturas, vocês lembram? A gente falou sobre as nomenclaturas dos alcanos, dos alcenos e alcinos. E a gente viu que existem outros tipos de hidrocarbonetos, que são aqueles onde nós vamos ter as cadeias carbônicas com mais de uma ligação dupla, ou ainda a cadeia carbônica que formam ciclos e também os aromáticos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a nomenclatura de outras partes da função hidrocarboneto. Vamos lá para a gente conhecer quais são as funções que nós vamos estar trabalhando na nossa aula de hoje. Olha só, na nomenclatura de hidrocarbonetos não ramificados, hoje nós vamos conhecer os alcadienos, olha os nomes, gente, cada nome lindo, os cicloalcanos, cicloalcenos e os alcinos a gente trabalhou, mas vamos revisar um pouquinho. Aqui no caso vão ser os aromáticos, tá? Aromáticos que nós vamos estar trabalhando, que são as cadeias que formam anéis e existem uma ressonância das ligações duplas. Bom, mas o que são esses alcadienos, cicloalcanos e os cicloalcenos? Gente, quando a gente trabalhou lá os alcenos, nós chegamos na definição, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta, não quer dizer linear, aberta, ou seja, não forma ciclo, ela não forma elos, ela não fecha, e que apresenta uma única insaturação do tipo dupla, né, uma ligação do tipo dupla, dentro da sua estrutura. E aí, na aula de hoje, nós temos aqui os alcadienos. São os alcenos que vão apresentar duas ligações duplas dentro da sua estrutura. Duas ligações duplas entre os átomos de carbono, tá, galerinha? Então, aqui, por ser duas ligações, a gente colocou o prefixo di, que realmente identifica dois. Então, dieno. Aqui nós temos os dienos que serão trabalhados. E os cicloalcanos? São aqueles alcanos que formam ciclos, ou seja, são cadeias fechadas. E os cicloalcenos também são alcenos de cadeia fechada. E aí os aromáticos nós vamos estar trabalhando tranquilamente no decorrer dessa nossa aula e você vai conseguir identificar e diferenciar o aromático das cadeias fechadas. Tranquilo nesse primeiro momento? Tranquilo, né? A gente viu alcano, alcenos e alcinos. E aí, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os dienos, que são aqueles com duas ligações, os cicloalcanos e os cicloalcenos. E eles têm uns outros nomes bem interessantes que a gente pode estar utilizando para se identificar a cada um deles. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente conhecer os alcadienos. Nós podemos chamá-los de alcadienos ou simplesmente de dienos. O que eles vão ser? Hidrocarbonetos de cadeia aberta com duas ligações duplas entre os átomos de carbono. Ai, professor, eu vi num livro que eu estava curioso, eu vi lá a seguinte situação. Presta atenção aí no exemplo da professora. Eu vi essa situação aqui. Isso aqui é um alcadieno? O que você vai ver? Primeiro ponto, eu tenho que identificar se ele é um hidrocarboneto, se ele somente tem carbono e hidrogênio. Olhando a nossa estrutura, nessa cadeia aqui, ela é uma cadeia homogênea. Então, toda cadeia homogênea, ela é um hidrocarboneto, nesse caso aqui. Se ela é homogênea, você tem carbono e hidrogênio. Qual outro ponto? Vou ver se ela tem insaturação. Nós temos aqui, duas ligações duplas, isso caracteriza um dieno. Então, esse cara aqui, ele é um alcadieno. Qual vai ser a fórmula geral para os dienos, para a gente poder trabalhar a fórmula molecular? Vai ser essa daqui, CnH2n menos 2. Lembram lá das fórmulas gerais
dos alcinos? Pois é, a fórmula geral dos alcadienos é igual. Então, por exemplo, se eu quero saber quantos hidrogênios existem nessa estrutura aqui, ou ainda quero a fórmula molecular, o que eu preciso fazer? Saber quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5 e jogar na nossa fórmula. Onde tem N, eu coloco a quantidade de carbono. Então, C5, H 2 vezes 5, né? Não era 2 vezes N? Menos 2. Então, C5H. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Essa é a fórmula geral desse alcadieno aqui, com 5 átomos de carbono. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, eu já sei identificar o que é um alcadieno pela presença das duas ligações duplas na nossa estrutura, no nosso composto. Qual o próximo passo? A nomenclatura. Os alcadienos, ele vai mudar o nosso sufixo. Perdão, nosso infixo, né? Ele que vai mudar. O sufixo vai permanecer, o prefixo também. Então, você vai contar, olha só, viu? Quantos carbonos tem na estrutura. E aí, você vai colocar o prefixo, digamos lá, nesse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse, que tá bem mais fácil. Vou contar quantos átomos de carbono tem. Nós sabemos que tem 5. E eu vou numerar esses carbonos para identificar onde estão as duas ligações duplas. Vou numerar começando sempre pela extremidade mais próxima dessas insaturações. Então, vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual o prefixo para 5 átomos de carbono? Se você for olhar a tabelinha, você vai trabalhar com o prefixo pente, né? Vou colocar o prefixo e entre o prefixo e o nosso infixo aqui, dien, o que nós vamos colocar? O número do carbono onde se encontra a insaturação. Olha só, como é que vai ficar aqui? É o mesmo exemplozinho, ó. Tenho 5 átomos de carbono, numerei. E aí, para facilitar, sempre após o nosso prefixo aqui, que no caso para 5 vai ser pente, eu vou colocar a vogal A aqui, vai ficar penta. Aonde está a nossa ligação dupla? Entre o carbono 2 e 1 e o carbono 2 e 3, né? Então, vai ficar penta, tracinho, 1,2 dieno. Por que 1,2? Porque as nossas ligações duplas, elas estão ocorrendo justamente aqui, ó. Carbono 1 e 2, então eu escolho o menor número, que é o 1, vem para cá. E o carbono 2 e 3, eu escolho o menor número, que é o 2, que é o que vai vir para cá. Então, eu tenho que identificar as duas ligações que estão ocorrendo aqui no nosso composto. Qual a diferença para essa parte dos alcadienos para os alcenos? Se você for observar aqui, a gente utilizou o artigo A, né? Ficou penta. E lá nos alcenos, nós usamos somente o pente, o T mudo. Sempre que nós estivermos trabalhando os alcadienos, os trienos, seja lá quantas ligações duplas tiver, passou mais de uma ligação dupla, sempre após o prefixo aqui, que determina a quantidade de átomos de carbono, você vai colocar a letra A no final, tá? E aí depois você identifica o número do carbono onde estão essas ligações duplas e a termologia dien e a terminação O, né? Fica penta 1,2 dieno. Padrão. Preciso colocar o A lá nos alcenos? Não, no alceno é o prefixo do jeitinho que está na tabelinha pra gente. Aqui nos alcadienos que a gente coloca a vogal A, que aí ajuda a ficar até um fonema mais adequado para a gente estar pronunciando. Tranquilo? E qual vai ser a fórmula geral para esse nosso alcadieno? Vamos lá para a gente observar? Para o nosso alcadieno, a fórmula geral é essa daqui, que a gente acabou de calcular, ó. Onde tem N, eu substituo pela quantidade de átomos de carbono, que é 5.
2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Então, a fórmula geral ficou bem tranquila para a gente identificar. E aqui, olha esse exemplo aqui. Nós temos duas ligações duplas, já identificamos que é um alcadieno, é um dieno. Uma ligação dupla está aqui e a outra bem aqui, certo? Qual é o ponto importante nessa situação, caro aluno? Saber qual é a extremidade que você vai começar a sua numeração para dar o nome desse composto. Então, aqui, você sempre vai fazer o quê? Você pode numerar os dois sentidos e ver em qual dos sentidos os números aonde se encontram as ligações duplas são os menores. Vamos olhar aqui em cima, ó. Se a gente for observar, a ligação dupla ela está entre o carbono 2 e 3, 4 e 5. Na numeração que a gente está observando aí, eu diria que a ligação dupla seria o carbono 2 e carbono 4, nessa daqui de cima. E na numeração de baixo, como é que ficaria? As ligações duplas ficariam entre o carbono 1 e 2 e 3 e 4, não é isso? Então, a ligação dupla seria carbono 1 e carbono 3. Carbono 1 e 3 não é menor que carbono 2 e 4, a numeração? Então, essa numeração aqui de baixo é a numeração correta. Caso você fique com muita dúvida, tem um jeitinho mais fácil para você fazer. Novamente, você vai numerar os dois sentidos para ver qual é o que vai deixar a ligação mais próxima da extremidade, qual é que vai dar o menor número para ela. Numerou, observa onde a ligação dupla está ocorrendo. 2 e 3, então a ligação dupla está no carbono 2. 4 e 5, então a ligação dupla está no carbono 4. E soma. 4 mais 2 dá 6. Vai no próximo. A ligação dupla está no carbono 1 e 2, então a gente vai dizer que é do carbono 1. E está no carbono 4 e 3, então a gente vai dizer que está no carbono 3. E soma. Aquela numeração que te der o menor resultado é a numeração que você vai utilizar para dar o nome do teu composto. Tranquilo? Então aqui, como é que vai ficar o nome para esse cara? Vai ficar penta, porque ele tem 5 átomos de carbono. 1, porque a minha primeira ligação dupla está aqui no carbono 1, vírgula, 3, porque a segunda está aqui no carbono 3, e aí eu uso a terminação de eno. Sempre nós vamos estar escolhendo o menor número para os carbonos com a ligação dupla, tá? Isso é uma regra, eu não posso fugir. Eu não poderia utilizar essa numeração aqui de cima, viu, galerinha? Se na prova tiver uma questão semelhante, não estou dizendo que vai ter, mas se tiver uma questão semelhante, eu recomendo aos senhores sempre fazer a numeração nos dois sentidos e escolher aquela que der o menor número para os carbonos que estão participando das ligações duplas. Tanto aqui nos alcanos, quanto aqui nos... tanto aqui nos alcadienos, quanto lá nos alcenos e alcinos também. Tranquilão? Então, vamos praticar no nosso aprender fazendo. Exemplo número 1. Marque a alternativa que apresenta o número correspondente a um alcadieno alternado. Então, tá. Primeiro ponto do exemplo. O que você tem que observar? Você vai observar que todos os compostos que estão relacionados aqui, galerinha, são todos alcadienos. Esse é o ponto. Segundo ponto, ele não quer que você marque um alcadieno aleatório, não. Ele quer que você marque aquele alcadieno alternado, ou seja, ele vai ter duas ligações duplas, vai. Só que ele vai ter assim, digamos, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Ela vai ser alternada, ela não vai ser, digamos, ligação dupla, aí simples, simples e a dupla lá na frente, ou ainda ligação simples, dupla, dupla e simples lá na frente. Não, ele quer que você diga qual desses aqui, quando você formar a estrutura, você vai poder observar
que a ligação dupla que existe entre eles, ela é alternada. Vai ocorrer com um intervalo de uma ligação simples. Fica mais fácil? Então, pela nomenclatura, vamos tentar adivinhar qual dessas alternativas é a correta? Qual desses compostos realmente apresenta um alcadieno alternado? Então, vamos lá que a gente vai fazer junto para você entender esse raciocínio. Aqui ele deu os nossos 5 compostos, ele deu a nomenclatura de cada um deles. Então, ele quer um alcadieno alternado. Alternado a gente já sabe que eu vou ter exemplo, viu, gente? Por exemplo, CH3, aí CH, dupla ligação, CH, aí vem ligação simples, aí CH, CH, digamos isso. Isso é um exemplo. Observe o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma ligação dupla aqui, simples aqui, e outra ligação dupla aqui. Isso aqui é um alcadieno alternado. Então, dentre estes compostos que a gente tem a nomenclatura aqui, qual deles vai apresentar esta configuração de alcadieno alternado? Tá. Se você não quer fazer a estrutura, não quer ter que desenhar cada um deles, e eu respeito e entendo porque, né, dá trabalho e é cansativo e às vezes você acaba errando a estrutura e se estressa, né? O que você pode observar? Os números dos carbonos onde eu estou identificando que existem as ligações duplas. Se eu observar no primeiro, ele está dizendo que está lá no carbono 1 e 2. Então, no carbono 1, de cara você vai ter a ligação dupla. E aqui também, ó, carbono 1, 2 e 3. Então, eu vou ter ligação dupla no carbono 1, entre 1 e 2, e ligação dupla no carbono 2, entre 2 e 3. Isso aqui não é alternado, isso aqui é junto, é direto, não é alternado. Então, a nossa letra A não tem como ser a correta, certo? Olhando a letra A não, né? Nosso primeiro composto. O segundo, ele diz que a ligação dupla está no 2 e 3. 2 e 3 não são vizinhos? Então, é como se eu tivesse a ligação dupla aqui. O carbono de número 1 não tem dupla. O carbono 2 e 3 tem dupla. E o carbono 3 e 4 também vai ter dupla. E aí, continua a estrutura para cá, tá, gente? Então, significa, nesse contexto aqui, que a minha ligação dupla está entre o carbono, deixa eu numerar que fica mais visível, entre o carbono 2 e 3, e aí eu escolho o número 2, que é o que está aqui, e 3 e 4, e aí eu escolho o número 3, que é o que está aqui. Isso aqui também não é alternado, tá? Não é alternado, então o segundo também não tem como ser. Vamos ver aqui o terceiro? O terceiro é o hepta 1,4 dieno. Então, ele está dizendo que ele vai ter 7 átomos de carbono, vou até apagar porque eu já comecei errado. 7 átomos de carbono, e no primeiro ele tem uma dupla ligação. Então, aqui em vez de ser CH3 é H2, dupla ligação, CH, e ele vai ter outra onde? Lá no quarto, entre 4 e 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí continua para cá a cadeia, tá? E olha só, ligação dupla aqui, beleza. Aí vem ligação simples e depois uma dupla. Isso aqui é alternado? Não é, ó. Eu tenho duas ligações simples que separam as nossas duplas ligações. Então, esse daí também não pode ser. Vamos lá. A gente chega, a gente vai achar. E esse daqui, ó, o número 4. Ele diz que está no carbono 1 e no carbono 3. Carbono 1, então, logo de cara, eu vou ter uma dupla ligação. No carbono 2, eu não tenho dupla ligação, eu vou ter entre 3 e 4. Então, aqui, ó, no 3 e no 4, eu vou ter ligação. E continua para cá a cadeia. Olha só, dupla ligação, ligação simples. Dupla ligação, ligação simples. Isso aqui, ele é alternado. Esse é o cara que a gente está procurando. Mas vamos ver o último? No último, ele fala que está no carbono 1 e no 5. Então, ó, entre o carbono 1 e 2 tem ligação dupla. E entre o carbono 5 e 6 tem outra. Olha a distância.
Eu vou ter o carbono 2 e 3 que não vai ter nada, 3 e 4 que não vai ter nada, 4 e 5 que não vai ter nada não, que não vai ter a ligação dupla, vai ter a ligação simples. E eu só vou ter lá no carbono 5 e 6. Então, a nossa alternativa correta para esse exemplo aqui é a letra D, onde ele diz que o nosso alcadieno alternado é esse cara aqui, ó. Duas ligações duplas. Entre elas, uma ligação simples, o que caracteriza um alcadieno alternado. Olha como é interessante a química e você tem que tomar muito cuidado para não errar uma questão boba. E os cicloalcanos? Cicloalcanos ou simplesmente ciclanos ou cicloparafinas, eles vão ser aqueles hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, que formam elos, formam cadeias fechadas. Lembram lá das classificações de cadeias? Exato, aqui nós estamos falando das cadeias fechadas que apresentam apenas ligações do tipo simples, ou seja, vai ser uma cadeia fechada, saturada, homogênea. Por enquanto, a gente está trabalhando com não ramificadas. Então, aqui, a fórmula geral dos alcanos de cadeia fechada é essa, é CN2H2N. O que mais a gente precisa ver? Olha os exemplos. Nós podemos representar essas estruturas fechadas igual a gente representa as estruturas abertas. Posso mostrar todas as ligações que estão ocorrendo ou posso simplesmente ocultar. Lembrando que cada vértice dessa daqui, cada cotovelinho desse é um carbono. E como eles são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, cada carbono desse vai estar completando as suas ligações necessárias com os átomos de hidrogênios, tá? Então, nós vamos ter uma diversa variedade de alcanos de cadeia fechada. E aí vem um ponto crucial. O que isso vai interferir na nomenclatura dos nossos alcanos? Por quê? Dar nome aos alcanos a gente já aprendeu, tá todo mundo fera, todo mundo já sabe fazer, de olhos fechados. Mas e aí? Nos cicloalcanos, o que vai mudar? Primeiro ponto. Como nós estamos falando de cadeias que só tem ligação simples, a única, nesse momento, tá? A única grande diferença é que eu vou ter que colocar a palavra ciclo, identificando que eu estou falando de uma cadeia fechada antes do nome da minha cadeia principal. Quando a gente entrar nos exemplos e nas atividades que vão trabalhar com as cadeias ramificadas, aí a gente vai numerar e identificar em qual carbono nós temos uma ramificação, nós temos uma saída de grupos que estão ligados ali, tá? Mas nesse primeiro momento, aquela nomenclatura que a gente aprendeu, a gente vai manter, é a mesma, conta quantos carbonos tem, o infixo é o an, a terminação é o, então, no caso, nós não vamos ter cadeia fechada de alcanos com 2 carbonos, nem só com 1 carbono, só de 3 para cima, porque senão não fecha ciclo, né? E aí fica propano, butano, pentano, que a gente conheceu. O que vai mudar? Antes desses nomes, como caracteriza uma cadeia fechada, eu vou colocar a palavra ciclo. E aí fica muito simples para você aprender. Vamos lá para a gente praticar? Olha só aí. A gente está trabalhando as cadeias fechadas, então nós vamos sempre trabalhar com esse termozinho aqui, ó, ciclo. E o resto eu vou manter do jeitinho que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Quantidade de carbonos, o infixo, que para os alcanos é an, e a terminação ou. Olha o exemplo. Quantos carbonos tem nesse primeiro? 1, 2, 3. São alcanos, né? Porque a ligação são todas do tipo simples. O que eu vou fazer? Vou colocar a palavra ciclo e depois o nome do alcano, que é o propano. E identifiquei que é uma cadeia fechada. Se eu não tiver a estrutura, mas tiver o nome ciclopropano, eu já sei que vai ser um alcano de cadeia fechada que tem 3 átomos de carbono. No próximo, olha, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 é but. Como ele é um alcano, vai ser o butano. O que eu vou fazer? Coloco a palavra ciclo, butano, vem depois, ok? E esse? 1, 2, 3, 4, 5.
Quando eu tenho um alcano com 5 átomos de carbono, a gente usa a nomenclatura pentano. Como ele é um alcano de cadeia fechada, vai ficar ciclopentano. Tranquilo? Já que a gente viu aqui das cadeias com ligações simples, nós também podemos ter cadeias fechadas com ligações duplas. E aí a gente entra nos cicloalcenos ou ciclenos. Olha o nome bonito. Os ciclenos ou cicloalcenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, ou seja, cíclico, que apresentam uma ligação dupla dentro da nossa cadeia. Olha só, vocês viram aqui o alcano? 5 átomos de carbono e ligações simples, e a gente chamou ele de ciclopentano. Aqui nós temos um hidrocarboneto com 5 átomos de carbono, cadeia fechada também, só que ó, nós temos uma insaturação. O que caracteriza que ele é um alceno de cadeia fechada, então nós chamamos ele de cicleno ou cicloalceno. O que eu vou fazer agora para dar a nomenclatura para esse cara? Mesmo esquema, viu, pessoal? Eu vou usar a palavra ciclo antes do nome, iniciando o nome. Vou contar quantos átomos de carbono existe, determinar o prefixo. Vou identificar a nossa ligação dupla. Se eu tiver ramificação, sempre vou numerar começando pela extremidade da ligação dupla, tá, galerinha? Nesse caso, como os nossos exemplos não têm ramificação, a gente dá apenas a nomenclatura identificando com o infixo em e utilizando a terminação o. Olha só, aqui eu tenho 3 átomos de carbono, cadeia fechada, então eu já meto aqui, ó, ciclo. Como são 3 carbonos, é prop, né? Tem a ligação dupla, então, em vez de ser propan, vai ser propen. E a terminação o, ciclopropeno. Aqui, ó, já logo coloco a palavra ciclo e aí venho, tem 4 átomos de carbono. Qual é o prefixo? É but. Tem uma insaturação aqui do tipo dupla, nós não temos alcinos de cadeia fechada assim, viu, gente? Não forma ciclo porque a ligação tripla não permite. Mas aqui nós temos uma insaturação que já caracteriza que é um alceno de cadeia fechada. Então, o infixo é em e a terminação o, ciclobuteno. E aqui, ó, o ciclo penteno, aonde nós temos uma ligação dupla. Então, você vai observar que pode acontecer situações assim, aonde eu tenho o ciclo com, nesse caso aqui, com 5 átomos de carbono, mas olha só a variação da posição da nossa dupla ligação. O que acontece ali? Em casos em que isso acontece, a gente tem que ver que é o mesmo composto. Lembram lá da valência equivalente do nosso átomo de carbono? Pois é, nessa situação aqui, vai ser o nosso mesmo composto. Ele vai ser o ciclopenteno, no caso, o ciclopenteno, né? Por quê? Porque como eu não tenho ramificação e não tenho nenhuma outra, nenhuma outra ligação aí dentro, dupla nem tripla, o que vai acontecer? Se eu for numerar, sempre vou começar colocando o carbono 1 aonde está a nossa ligação dupla. Então, ele sempre vai receber o mesmo nome. Só que em algumas outras situações, pode acontecer da gente ter mais de uma ligação dupla ou ainda ter as ramificações, como é esse caso aqui. Ó, lá no primeiro eu tinha a representação aonde a nossa ligação dupla ela ficou variando de posição dentro da geometria da nossa estrutura. Mas é o mesmo composto, porque se eu for numerar, sempre aonde está a nossa ligação dupla vai receber o número de 1 e 2. Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, quando a gente for dar o nome, sempre vai ser ciclopenteno. Já nesse segundo exemplo aqui, nessa situação, já muda. Sempre que você tiver um ciclo com 2 ligações, ele vai ser um dieno, a gente vai ter que identificar ele como dieno, e você sempre vai começar numerando para quê?
Primeiro ponto, os carbonos aonde se encontram as ligações duplas recebam de fato o menor número possível. E segundo ponto, a numeração, a sequência tem que passar por cima da dupla. Como assim, professora, por cima da dupla? Eu não posso numerar, tipo, 1 aqui, aí 2, 3, 4, 5, 6. Observem que a numeração não passa por cima da dupla. A dupla está aqui, ó, dupla ligação. Então, para este caso, a numeração ela sempre vai ter que ser para o menor número possível para cada um dos carbonos dela e ela vai passar por cima da nossa dupla ligação. Nesse caso, a ligação dupla está ocorrendo entre quem? Vamos lá, vamos identificar. Entre o carbono 1 e 2 e 3 e 4. Então, eu digo que a ligação dupla está no carbono 1 e no carbono 3, certo? Quantos átomos de carbono nós temos no total? 6. O que eu vou fazer para dar o nome? Ciclo. Sempre começo com ciclo. Como são 6 e é 1 dieno, hexa 1,3 dieno. Ciclo, hexa, ó, o Azinho aqui no final, porque é 1 dieno. E aí eu identifico onde estão as ligações duplas, carbono 1, carbono 3 e a terminação dieno. Olha esse outro, que lindo! 8 átomos de carbono, mesmo esquema, numeração, começo para dar o menor número possível para os carbonos e ela tem que passar por cima da nossa ligação dupla. Como são 8 átomos de carbono, como é que vai ficar o nome? Ciclo, prefixo para 8 é oct. Como eu tenho duas ligações duplas, é um dieno, então eu coloco o Azinho no final, vai ficar octa. E aí identifico aonde estão a ligação dupla, carbono 1 e carbono 4. Vai ficar ciclo, octa, 1,4 dieno. Tranquilo? E para fechar, a gente tem os hidrocarbonetos de cadeia fechada, que são cadeias fechadas, só que eles não são ciclo. Nós somos aqui os aromáticos, aonde vocês já devem ter ouvido falar sobre o benzeno. Esses aqui são hidrocarbonetos que apresentam pelo menos um anel benzênico, né, um anel aromático, na sua estrutura. Então, nós vamos ter situações onde ele vai estar aqui, assim, ó, bonitão, sozinho, ou conjugado com outros anéis aromáticos, ou com ramificações. Mas esses aqui, essa configuração aqui, nós chamamos de aromáticos. Desculpa. O que acontece para essa representação acontecer desta forma? Como essas ligações duplas, elas não são estáticas, ou seja, os elétrons eles estão sempre em movimento, então às vezes ocorre dessa ligação dupla vir para esses pares de carbonos, para esses outros aqui, e aí elas ficam no que nós chamamos de movimento de ressonância. Por isso que hoje se adota-se muito essa configuração de representação, aonde essa bolinha aqui, esse círculo no centro, está indicando que essa ligação dupla aqui que vocês estão vendo, ela está em constante movimento. Como que a gente faz para dar a nomenclatura dos aromáticos? E aí nós temos algumas situações. Eles possuem uma nomenclatura totalmente deles. Não é igual os alcanos, alcenos e os alcinos que nós vimos. Nós temos dois modos de dar a nomenclatura para os aromáticos. No primeiro, nós vamos ter a posição das substituições lá no anel benzênico, mais os grupos substituintes que estão lá, que são as ramificações e a terminação benzeno. Então aqui, como é que a gente vai fazer? Na primeira, a gente vai numerar o anel benzênico, começando pela ramificação mais simples e escrevendo os números que referem-se aos carbonos do anel onde a ramificação está. Olha só esse exemplo aqui, ó. Nós temos o benzeno, é o nosso anel aromático. E aí a gente tem uma ramificação nesse aqui, que é o metil, que a gente vai aprender com mais profundidade nas próximas aulas. O que eu vou fazer? Eu vou dizer lá o nome da ramificação e a terminação benzeno. Como é só um metil, aonde ele estiver ligado no nosso anel aromático, vai ser um metilbenzeno. Então, eu não preciso numerar. E aí fica somente metilbenzeno, ou como alguns autores, vocês vão encontrar, tolueno.
Já nesse segundo momento aqui, galerinha, nós temos a presença de dois grupos substituintes. Eu tenho 2 metil, né? Em posições distintas. O que eu vou fazer? Eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou identificar em quais carbonos estão esses metios e quantos eles são. Então, tá no carbono 1, no carbono 2. São quantos? 2. Então, coloca aqui, ó, dimetilbenzeno. Tudo junto, não tem problema não. Dimetilbenzeno. Essa é uma forma de você dar a nomenclatura. E existe uma outra forma que também é muito utilizada, aonde nós temos aqui a posição do grupo mais importante, que a gente sempre vai colocar aqui em cima, que pode ser o metil, pode ser uma hidroxila. E aí as posições, de acordo aqui com esse esquema, elas recebem o nome de orto, meta, para. Observe que a posição para, ela é contraposta à posição do grupo mais importante. A orto é contra aqui, ó, orto com orto e meta com meta. Vocês observaram isso? Pois é. Essas posições, esse nome orto, meta, para, quando você encontrar na nomenclatura de um composto, ele está te indicando que essa é a posição aonde esse grupo está ligado. Pode vir o nome orto, ou alguns autores usam só a letra O, um tracinho, ou a letra M, um tracinho, ou a letra P, um tracinho, que identifica orto, meta, para. Vamos aqui, ó, vai ficar mais fácil, a gente tem que exemplificar. Nesse caso, nós temos o meta-dimetilbenzeno. Aonde está o meta-dimetilbenzeno entre esses três aqui? Qual que vocês acham? Será que vai ser esse primeiro? Aí você volta lá no esquema. Cadê a posição meta? Essa daqui, ó. É aqui, ó. Tanto desse lado quanto desse lado aqui é a posição meta. E aí você vai olhar nesse esquema qual deles tem o metil na posição meta. Lembrando que a posição meta é em referência ao meu grupo principal, que é esse cara aqui, que ele já está aqui, por isso que tem o dimetil. Então a posição meta é essa. Então, esse é o nosso composto meta-dimetilbenzeno. Enquanto esse aqui, ó, que está na posição orto, vai receber o nome de orto-dimetilbenzeno. E esse último aqui está na posição para-dimetilbenzeno. Então, posso numerar e posso utilizar essa nomenclatura de orto, meta, para. Subdivisão dos grupos aromáticos. Nós temos os mononucleares ou monocíclicos, que são que apresentam um único anel benzênico, e aí vem o benzeno, metilbenzeno, 1,2 de metilbenzeno. Observe que o anel aromático é só um. E aí nós temos aqueles que são polinucleares ou policíclicos, que apresentam 2 ou mais anéis benzênicos. E aí a gente tem com anéis isolados. Observe aqui que eles não estão ligados diretamente um no outro. E aí nós temos os condensados, que é quando nós temos mais de um anel ligado diretamente um no outro. E aí o naftaleno, o antraceno e entre outros. Tranquilo? E aí, para a gente ir fechando a nossa aula de hoje, vamos praticar com o nosso Aprender Fazendo. Nesse exemplo aqui, olha só, o número de átomos de carbono secundários presente na estrutura do hidrocarboneto naftaleno é? Quem é o naftaleno, gente? Está aqui, ó. Este cara aqui, ele quer carbono secundário. Quantos carbonos secundários tem aqui? A partir de qual conceito eu vou saber o que é um carbono secundário? É aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Olhando a estrutura, a gente vai chegar à resposta que são 8. Olha só. Todos esses carbonos que estão circulados de verde, eles fazem ligação com 2 outros átomos de carbono. Então, o naftaleno, em quase toda a sua totalidade, ele é formado por carbonos secundários, apresentando somente 2 carbonos terciários, que são os vermelhos. E aí, daria o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono secundários na sua estrutura. Ai, galerinha, deu até a canseira aqui na professora. Gente, é muita coisa, é muito interessante, é muito bacana e é muito importante vocês praticarem essas nomenclaturas.
Como a gente não encerrou, a gente vai só revisar mais um pouquinho e depois vocês vão para a atividade de sala. A gente volta já já.